Aleluia, glória a Deus e graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É tudo para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome que em um dia específico, marcado por Deus Pai, Ele voltará para salvar todos aqueles que se lavaram no sangue o precioso Deus único Senhor, junto com o Pai e o Espírito. Seja Ele glorificado em todas as vidas e as vidas dos profetas. Quero dizer aqui diante do meu Pai, diante dos anjos, amo todos os profetas, todos os ministros, todos os obreiros, todos os pastores, todos os irmãos em Cristo Jesus, todos que foram enviados a mim, que você sabe, que você ouviu a voz de Deus, glória a Deus, e Deus tocou no seu coração para que agisse de forma diferente a respeito da minha vida e da vida do povo que Deus salvou, né? E não agiu da forma incorreta que o mundo está agindo. Então eu amo todos os meus irmãos em Cristo Jesus, amo de coração. Eu tenho uma missão e os meus irmãos têm outras missões. Existe Davi e existe Natan. Existem os profetas que Davi tinha. Por mais que Davi fosse um guerreiro e também sacerdote, aleluia, glória a Deus, e um rei maravilhoso, ele tinha os seus auxiliares, vamos dizer auxiliares não, mas os seus concordantes, os seus amigos verdadeiros, a sua aliança. Jesus permitiu que ele tivesse que Davi e Salomão tivessem várias alianças verdadeiras, tanto na terra como as alianças verdadeiras no céu, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o único Deus e Salvador, Senhor, e os anjos que nos acompanham. Então eu agradeço a Deus, muito obrigado, meu Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, muito obrigado, Espírito Santo, por enviar anjos e irmãos, porque eu não chamo vocês de pastores, bispo ou profetas somente. Vocês são sacerdote de Cristo e os nossos verdadeiros irmãos. Você faz parte da família de Deus. E Deus tocou no seu coração e te avisou antes da queda e a ruína da obra de Satanás enviada nessa terra. Feita nessa terra. Enviada não, porque Jesus enviou os aliados para concordar, para orar, para ministrar. Essa missão minha aqui na terra, meus irmãos, é justamente essa missão que eu estou fazendo, é que a que Deus quer, tirando a falha, a dificuldade, os deslizes e os pecados. Jesus, ele jamais vai querer que um guerreiro dele peque, erre, deslize, mas tirando os deslizes e o pecado, a obra que Deus quer na minha vida é essa: pregar a salvação e também a justiça, por mais que doa nas pessoas, né? Você vê as pessoas que estão se doendo, talvez elas não foram enviadas de Deus, tem que analisar bem. E para servir a Jesus Cristo é no meio de dor. Só lembrar da manjedoura, só lembrar da cruz, só lembrar do que Jesus Cristo falou: o servo é melhor do que o seu Senhor. Se Jesus Cristo, Santo, Rei, o Todo-Poderoso, foi para a cruz injustamente por pessoas pagões, né? Pessoas endemoniadas, quem somos nós, né? Para a hora da aflição vir e nós querer correr. Não, nós vamos enfrentar do jeito que Deus quer e com a ajuda do Senhor Jesus vamos passar por todas, porque o justo perece aflições. Todo o povo justo de Deus, ele perece aflição, mas o Senhor o livra de todos. Por que não falar de tudo e de todos? Deus nos livra de todo o opressor e de toda a opressão, ou seja, Satanás, sinagoga de Satanás, pessoa enviada do cão, que a gente sabe, a gente olha para a cara da pessoa e sabe que ela veio enviar. Pior, o que é pior, ela acredita estar fazendo bem e cooperando para a obra de Jesus Cristo, falando que é cristã. A gente olha para a cara da pessoa e Deus nos deu e nos permitiu saber quem é quem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o pior delas é que elas são enviadas de Cristo. Então a vocês, meus irmãos verdadeiros, está aqui o meu pedido de obrigado a Deus por ter te enviado, tá? Glória eu dou ao Senhor Jesus por ter tocado em você antes de Satanás e a obra, né? O Senhor tocou e agora vocês são nossos, são nossa família.
Aleluia. Para você que ainda não voltou para Cristo e que vai voltar por esses tempos, que eu creio, a minha missão é justamente essa: fazer o diabo ser destruído e colocar ele no lugar dele para me salvar a tua alma. Esse é meu papel, junto com a mão pesada, para a glória de Deus e com a força de Jesus Cristo, para destronar o inferno e tirar você da escuridão. Tem perdão para você, tá? Tem perdão para todos que faz a maldade. Perdão para todo ser humano que existe nessa terra que quer se arrepender. O negócio a pergunta que vai finalizar a estas minhas palavras, que vai finalizar, a pergunta é essa: você vai querer se arrepender? Você vai querer se dobrar? O seu joelho vai querer dobrar o senhorio de Jesus Cristo? A pergunta é essa. Tem perdão para você, mas você quer se arrepender? E arrepender é lutar contra o pecado. Você não vai ficar fora de pecar e nem isento de erros. Você vai lutar contra ele todo dia, até você vencer. Se você não vencer, Jesus Cristo vence. Aleluia, glória a Deus. Mas o segredo e o jogo verdadeiro é esse. A pergunta verdadeira que não quer calar é essa: tem perdão para você? Você quer se arrepender? Você quer ser perdoado? Tem essa conjuntura e tem essa barreira. A barreira que não vai te salvar é essa, justamente a não se arrepender e não aceitar a Cristo Jesus como o único e suficiente Senhor da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso aqui é de Deus, irmão, né? Porque a gente ora para o Senhor Jesus Cristo: Pai, por favor, meu papai, unge a boca do teu filho e não deixa que nada saia da minha boca se não for por autorização sua, porque eu não quero ser falso. Eu não quero perder o reino dos céus, porque eu estou militando a boa obra do Senhor. É assim que eu falo: eu estou militando a boa obra de Deus. Não é só para mim te salvar, é para mim ir também. Eu quero ir para o reino dos céus, eu não quero morar na terra, eu não quero ir para o inferno, eu quero morar com Jesus Cristo. Essa é a minha intenção: salvar a tua alma e salvar a minha alma também, consequentemente, né? Então esse é os obreiros verdadeiros que o Senhor Jesus quer. Tem a mão pesada? Tem o juízo de Deus? Tem, obviamente, que Deus é justiça. Mas também tem a mão leve, tem o consolo, tem o bálsamo, tem Jesus e tem o sangue para perdoar o teu pecado, né? Resta saber se você tem o interesse, finalmente e felizmente, de aceitar o Senhor Jesus Cristo, porque tolo mesmo é aquele que ouve a palavra de Deus, sabe que é verdade e não aceita. Esse é o verdadeiro tolo, o verdadeiro desprovido de inteligência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a ministração de hoje, irmão, por mais que a guerra seja pesada, por mais que o fogo seja ardente, por mais que as crises seja eloquente, tem hora que Deus prova a gente de um jeito que a gente pensa que vai sucumbir. Por mais que esteja esses problemas na sua vida, ou na minha, ou na de qualquer tipo de pessoa, a palavra sempre vai ser essa: você vai aceitar Jesus, para que o próprio Senhor diminua as suas aflições, porque Ele mesmo falou: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Então o Senhor Jesus Cristo, meu Rei, o verdadeiro Pai, o que me livra, o que mostra na cara de Satanás, que colocou uma mesa para me banquetear diante do meu inimigo, é esse o verdadeiro Deus, que abriu o mar vermelho e perdoou os meus pecados. E ainda Ele te pergunta hoje: você vai se dobrar ao único e verdadeiro Deus e vai abandonar as práticas pagãs que esse povo faz? Essa é a pergunta, porque não tem outra pergunta, não tem outro Deus, não existe outro caminho. Ou é Jesus, ou infelizmente, Jesus, com dor no coração, no dia do fim Ele vai te lançar fora, porque Ele te enviou o profeta para te falar: tem justiça? Tem trabalho? Tem obras que parecem intermináveis? Tem, mas também tem o consolo, tem o alívio, e as aflições do justo serão cessadas no sangue e no nome do Cordeiro. Mas a pergunta que fica é: você vai querer abandonar a prática do erro, a prática do mundo, a prática da carne e lutar contra todos esses defeitos espirituais? É essa a ministração de hoje. Existe aflição, mas também existe bálsamo, e o nome desse bálsamo é Jesus Cristo, para a honra e glória de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia, e graças a Deus.